Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre China, porque no domingo à noite e na terça à noite foram divulgados dados macroeconômicos da segunda maior economia do mundo, a economia chinesa, mostrando queda das importações, queda das exportações e deflação nos últimos 12 meses. Como eu já venho dizendo para vocês há várias semanas ou até meses, eu fico um pouco preocupado com o que acontece na China hoje, porque eu escuto falar que a China está estimulando essa economia há mais de um ano. Foi no início de 2022 que rumores começaram de que o Banco Central chinês estaria reduzindo a taxa de juro, enquanto o mundo está subindo o juro, que é o contrário do que se fazia então. Se a China reduz o juro e o mundo inteiro sobe, a China terá uma vantagem em relação a outros países. E até agora nós vimos o contrário. Europa, num crescimento estável, não muito exagerado. Estados Unidos impressionando do ponto de vista macroeconômico, com uma economia muito pujante. Brasil de lado também. E China não está bem. Então nós vamos falar um pouco sobre China e falar sobre um fenômeno muito importante chamado Debt Deflation Trap. Espero que vocês gostem. Antes de nós começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e também me siga nas redes sociais, Igor Mundstock, que vocês podem acompanhar outros conteúdos, tanto no Instagram, quanto também algumas coisinhas que eu posto lá no Twitter. Vamos falar então sobre o que está acontecendo na China. Temos aqui os primeiros dados macroeconômicos que foram divulgados no domingo à noite. Importações em queda, exportações em queda. Tem alguma coisa acontecendo. As importações, elas despencaram no mês de julho em relação ao ano passado, em 12,4%. Se as importações estão caindo, é porque o país está comprando menos do mundo. Isso reflete o quê? Uma atividade doméstica mais fraca. Mas é preciso fazer uma ressalva aqui, tá? Que nos últimos 12 meses, as commodities se depreciaram bastante, principalmente petróleo. Esses 12,4% de contração nas importações são em dólares, em termos de moeda. Ou seja, se as commodities ficaram mais baratas, isso acaba influenciando na depreciação, ou melhor, na contração das importações, tá? A queda aqui não é só de volume, mas também de preço. Mas de qualquer maneira, eu não estou suavizando o que está acontecendo com a China hoje. A menor demanda por bens e serviços internacionais comprova que a demanda agregada interna da segunda maior economia do mundo não está legal. E as exportações em queda de 14,5% nos últimos 12 meses em relação a julho do ano passado é a pior contração para esse indicador, essa métrica, desde a pandemia. Eu já falei para vocês em outros vídeos, quando você começa a comparar indicadores com outras recessões, cuidado que tem alguma coisa acontecendo. Exportações caindo no pior nível desde a pandemia, significa que tem algo de relevante acontecendo no resto do mundo também. Porque importação é algo que você compra de fora para dentro do país. Muitas vezes são bens e serviços que as famílias consomem dentro do país. As exportações é porque o mundo está comprando menos de você. Claro que nós sabemos que com políticas monetárias contracionistas no mundo inteiro hoje, as pessoas, as famílias, as empresas estão demandando menos bens do que serviços. Tanto é que poderíamos, inclusive, afirmar que existe uma recessão industrial no mundo. Se vocês olharem os PMIs industriais do Brasil, Europa inteira, Estados Unidos, China, tudo em contração. Todos eles em contração. Existe sim um enfraquecimento do setor industrial no mundo. Quando o mundo está comprando menos de você, é que tem alguma coisa acontecendo aí. E nós sabemos que existe hoje um debate geopolítico muito barulhento no mundo, onde existe uma divisão entre países mais de esquerda, países mais de direita. Eu diria até que não é esquerda e direita, e sim capitalistas e socialistas. Só vocês lerem bastante o jornal por aí, não escutarem o jornal, que isso é um problema. Lerem o jornal, lerem notícias, vocês perceberão que existe uma divisão entre países mais capitalistas e outros que são contrários ao capitalismo, né? Querendo se juntar com China, com Sul da África, com Rússia, para combater, né, a hegemonia do dólar, a hegemonia americana. Pois é,
Mas hoje quem está crescendo no mundo, por mais que seja impressionante, Estados Unidos. E não é a China, não são os países que são mais, né, socialistas. De qualquer maneira, esses dados nos mostram que existe algum problema dentro da China e fora da China, no mundo. O mundo está consumindo menos da economia chinesa. Aí eu quero mostrar para vocês o dado que saiu ontem à noite, na terça-feira à noite, mostrando deflação. Deflação na economia chinesa. Embora a deflação, a desinflação hoje seja uma notícia positiva para o mundo inteiro, porque significa que os preços estão caindo, significa que os bancos centrais não precisam apertar tanto a política monetária, eu vejo esse dado como algo negativo para a China. Porque um país que está com deflação nos últimos 12 meses, isso é um pouquinho preocupante. Muitas pessoas acham que, pela inflação ser algo ruim, a deflação, que são números negativos para a inflação, é algo positivo. Não é. Principalmente para países endividados. E vocês vão entender o porquê em alguns minutinhos. Existe um fenômeno muito perigoso que vocês já vão aprender. Aqui estão os dados da China, tá? Ontem à noite saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, menos 4,4% nos últimos 12 meses. O Brasil, por exemplo, também tem deflação no IGPM. Nos Estados Unidos tem deflação na inflação de bens. Se bem que teve, acho que não tem mais, tá? Mas enfim, existem aí algumas métricas de deflação no mundo, estão deflacionárias no mundo. Só que o que a gente realmente quer avaliar é a inflação ao consumidor, que é IPCA no Brasil ou CPI no resto do mundo. O CPI chinês subiu 0,2% no mês passado, mas nos últimos 12 meses está deflacionário, negativo em 0,3%. Tem alguma coisa acontecendo com essa economia, porque economias que crescem muito são inflacionárias. Uma vez eu recebi um comentário de alguém que disse, bom, então a Argentina está crescendo pra caramba, né, Igor? Aí você tem um outro fenômeno acontecendo na Argentina. Esquece, tira países que estão vivendo em hiperinflação, Argentina, Venezuela, esquece, tira e coloca em outra categoria. Aí são problemas econômicos domésticos deles. Não tem nada a ver com crescimento econômico. São bizarrices, são problemas que estão dentro daquelas economias. Aqui nós estamos falando de uma economia que até então era a fábrica do mundo, a indústria mundial, a segunda maior economia do mundo, que em 2020 e poucos ia ultrapassar Estados Unidos como potência econômica. E até agora nada. CPI negativo em 0,3% nos últimos 12 meses, vários bancos, fundos de investimento revisando para baixo o PIB da China para esse ano, tem algo pegando. O problema central continua sendo o quê? O que não está estimulando essa atividade? O que está impedindo? Que obstáculo hoje impede a China de crescer mais? Porque se você tem uma deflação de 0,3% nos últimos 12 meses, qual é o problema do Banco Central zerar a taxa de juro e o governo imprimir bilhões ou trilhões da sua moeda para estimular a atividade? Se a inflação é negativa, não teria problema, correto? Essas políticas elas gerariam inflação, são inflacionárias. O problema é que você tem uma confiança muito baixa dos consumidores que não estão gastando. Para o consumidor gastar, pegar o seu dinheiro e gastar, ele tem que ter confiança. Eu quero gastar. E os investidores, os empresários precisam investir. E você não tem isso hoje. Só que é muito difícil de resolver esse tipo de problema. Não basta o governo chegar no ouvido do consumidor e dizer, ô amigão, você não quer comprar aí um carro novo? Gasta o seu dinheirinho, ajuda a economia. Assim a gente vai crescer mais. Não funciona assim. Basta o governo então chegar no ouvido do empresário e dizer, ô meu amigo, você não quer construir um prédio, criar uma empresa? Não funciona assim. O governo não consegue influenciar a economia dessa maneira. Você cria estímulos, incentivos, essa é uma palavra muito importante, você cria incentivos para que o dinheiro saia do bolso do consumidor, saia do bolso do empresário e flui para a economia. Isso não está acontecendo hoje. E esse cenário de deflação, de economia mais lenta e também de renda em contração, cria um ambiente que aconteceu no Japão há algumas décadas atrás e até hoje acaba existindo lá, que é o Debt Deflation Trap. Debt é dívida, deflation é deflação e trap é armadilha. E nós chamamos isso da armadilha da deflação da dívida.
Ela foi descrita pela primeira vez na década de 30 pelo economista Irving Fisher, muito conhecido na área econômica, para descrever o que aconteceu em 1929. A crise de 29, ela foi muito intensa, por quê? Porque além do desemprego ter aumentado para praticamente um terço da população americana, o PIB contraiu, houve deflação. Aí é porque eu sempre explico para vocês, eu faço esse adendo em todo o vídeo para depois não ser criticado. A inflação é péssima. Inflação descontrolada é péssima para qualquer sociedade. Isso afeta o consumo das famílias, a renda, afeta empresários. É benéfico para o governo quando quer estimular a arrecadação, ok. Não é porque a inflação é ruim que a deflação será boa, positiva. Ela é péssima em sociedades alavancadas, porque o seu salário todos os anos, ele tende a ser reajustado pela taxa de inflação. A inflação subiu 10%, a gente espera que os salários cresçam 10%. Na deflação é o contrário, amigo. A deflação vai comer o seu salário. E com isso, o salário vai contrair, o patrimônio vai contrair, e eu quero ver você pagar as dívidas que você tem. É por isso que nesse assunto aqui existem etapas para entender esse fenômeno chamado Debt Deflation Trap. Primeiro começa com uma economia muito alavancada. O Japão era assim na década de 80, década de 90. China hoje é muito alavancada. A alavancagem ela é maravilhosa para os países quando isso gera crescimento. Empresários, famílias, governos tomam dívida emprestado e investem, consomem, gastam. Isso gera crescimento. Alavancagem gera crescimento, alavancagem gera crescimento, até que não gera mais. A economia já não cresce mais. $1 a mais de dívida não gera mais X dólares de estímulo econômico, né, de PIB. E aí você tem um problema. Opa, a economia está muito endividada. Nesse fenômeno aqui, a renda começa a contrair. A deflação, ela corrói, ela encolhe o valor dos ativos, ela encolhe a renda, o patrimônio dos agentes econômicos, que é mais ou menos o que eu quis descrever aqui nesse esqueminha. O patrimônio ele cai, a renda ela cai, os ativos se depreciam, existe um sério problema de desvalorização dos imóveis na China. Você tem um imóvel de 1 milhão que agora vale 500 mil, estou exagerando para justamente vocês entenderem o efeito. O meu patrimônio, ele caiu pela metade. Eu tenho menos recursos para poder gastar, ou seja, menos moeda para estimular a atividade. Patrimônio cai, renda cai, ativos caem. Tanto famílias quanto empresários possuem capacidade de estimular a economia menor. Só que como nós estamos falando de famílias e empresários endividados, a dívida é muito grande, lembrem-se que todo mês tem que pagar o serviço da dívida, o juro sobre a dívida. E como as dívidas normalmente são pré-fixadas, o juro da dívida é idêntico todos os meses. Tem que pagar R$ 1.000 por mês numa dívida lá no carnezinho gostoso da Magazine, R$ 1.000 por mês. Tem que gastar lá com essa dívida que eu tenho, lá um empréstimo que eu... Empréstimo não, pode ser empréstimo, pode ser também uma compra que eu fiz. Só que se a minha renda está caindo, o meu patrimônio está caindo, os meus ativos financeiros estão se depreciando, antes eu tinha uma renda de 2.000, agora eu tenho uma renda de 1.000, eu mal consigo pagar o serviço da minha dívida. A dívida do meu carnezinho gostoso. E aí você tem um problema. Menos recursos serão direcionados para estímulo econômico e mais recursos serão direcionados para o quê? Para o pagamento da dívida. E aí a atividade econômica ela piora. E a atividade piorando, isso retroalimenta um ciclo deflacionário. Menos preços caem, renda cai, patrimônio cai, atividade cai. E o país continua alavancado. Eu quis descrever aqui para vocês não apenas o que acontece na China hoje, em termos de balança comercial, né, importações e exportações, falamos também sobre os índices de inflação, mas também um fenômeno importante. Eu acabei dando uma aula aqui teórica sobre Debt Deflation Trap, para vocês entenderem que esse é um fenômeno que aconteceram poucas vezes na história, mas que é muito rico de se entender, certo? Eu continuo bastante cauteloso com China, tá? Eu escuto há mais de 1 ano e pouco que China é a bola da vez, eles estão cortando o juro enquanto o mundo sobe o juro, e vocês viram que não é a bola da vez. É impressionante o que nós vivemos hoje. Países que cortaram o juro como China,
não cresceram tanto quanto aqueles, ou não estão tão bem posicionados quanto aqueles que subiram juros, que é o caso dos Estados Unidos, que é impressionante o que acontece lá, certo? Muito obrigado, deixe um like nesse vídeo e até mais.